verdadeiro. Assim nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Seguir Jesus não é tão fácil assim, mas é possível. É possível. A Bíblia diz que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E certa feita, Jesus estava conversando com um jovem. E Jesus disse para este jovem: Jovem, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que este jovem saiu contrariado, porque era dono de muitas riquezas, era muito rico. E aqui nesse texto diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse escriba, ele disse para Jesus que estava disposto para seguir Jesus, para onde Jesus fosse. E então Jesus, ele responde àquele escriba, e Jesus diz: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, no sentido de que as raposas têm onde morar. As aves dos céus têm seus ninhos, no sentido de que as aves também têm onde morar. Mas quando Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é que Jesus não tem onde morar. E a pergunta é:
será que aquele escriba que se coloca aqui pronto para seguir Jesus estava disposto mesmo a renunciar tudo para seguir Jesus? Jesus, ele mostrou a realidade. E, de acordo com o que Jesus mostrou, não é tão fácil assim seguir Jesus. Mas é possível. Se você quiser seguir, você está convidado. E então no versículo 21 diz: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Esse segundo aqui, ele queria seguir Jesus? Queria. Ele queria seguir Jesus. Só que antes ele queria sepultar os pais dele. E Jesus, ele dá um direcionamento para aquele que estava desejoso de seguir Jesus. Jesus disse para ele: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então Jesus falou para aquele que estava querendo primeiro sepultar os pais, né? Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: não se preocupa com teu pai, porque teu pai tem pessoas que vão se responsabilizar para sepultá-lo. E você esquece dessa situação de sepultar seus pais e vem e segue. Quando Jesus disse: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, isso significa dizer que esses mortos, no sentido espiritual, mortos nos seus delitos e pecados, sepultar os seus mortos fisicamente, todas as pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e ainda não abriram os seus corações e ainda não aceitaram Cristo como Salvador de suas vidas, essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E Jesus estava dizendo para aquele moço: deixa estes que ainda não aceitaram Cristo como Salvador deles, que são mortos nos seus delitos e pecados, deixem eles sepultar os seus próprios mortos, ou seja, aqueles que estavam mortos fisicamente. Mas Jesus, ele se apressa e diz: tu vem e segue-me. Então, se você quiser seguir Jesus, você está convidado. Lembre-se, aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. De salvar
morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde. Que Deus vos abençoe.